Escrito segundo Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo de número 8, do versículo 23 ao versículo de número 27. Esse texto é um texto bastante conhecido nosso, que tem como epígrafe: Jesus Cristo, ele acalma uma tempestade. Texto epígrafe está dizendo assim: Jesus acalma uma tempestade. Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27. Nós sabemos, irmãos, que Jesus, ele não só acalma uma tempestade, mas ele acalma várias tempestades. Todas as tempestades que se levantarem, Jesus tem todo o poder para acalmar todas elas. Amém? Se você abriu, acompanhe comigo, por gentileza, no nome de Jesus. Então, entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, iremos perecer. Perguntou-lhe Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos pela tua palavra lida. Pedimos a tua direção, a tua iluminação, a capacitação vinda da parte do Senhor, porque nós dependemos de ti, Senhor. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, no ano de 1912, os ingleses, os holandeses, junto com os americanos, construíram um navio. Na época, o maior navio do mundo. E colocaram o nome daquele navio Titanic. E nós conhecemos a história do Titanic. O Titanic, ele tinha 3 compartições: a classe alta, a classe média e a classe mais baixa. Queridos, interessante, queridos, que aquele navio gigantesco, enorme, na sua primeira viagem, na inauguração do navio, no ano de 1912, alguns repórteres, alguns curiosos, chegaram para aqueles construtores, ou perto daqueles construtores ali, devido àquela primeira viagem, e chegaram para eles a uns dos arquitetos, a uns dos construtores, e chegou para ele arquitetos e perguntaram para ele: o que é que você tem a dizer a respeito deste navio? E um deles abriu a boca e disse: nem Deus pode afundar este navio. O interessante, queridos, que na primeira viagem, num determinado lugar, o navio se chocou com iceberg, uma pedra enorme de gelo. Aquela pedra de gelo rasgou o casco do navio. A partir de então começou a entrar água no navio, onde o navio ali, queridos, afundou o bico, a ponto, queridos, de o navio partisse no meio. E muitas pessoas dentro daquele navio, muitas pessoas morreram. Caía na água, a água gelada, a poucos minutos ali, elas morriam. Muitos, não todos, teve alguns sobreviventes, mas aquela viagem foi uma viagem frustrada. Aquela viagem foi uma viagem ali, queridos, onde muitas pessoas pereceram, muitas pessoas morreram, por conta de uma afronta que fizeram ao nosso Deus. A história do Titanic foi marcada ainda hoje. E todos, quando lembram do Titanic, ver que faltava alguma coisa.
para que aquela história, aquela viagem, ela tivesse um começo, um meio e um final feliz. Na conclusão que nós fazemos, eles esqueceram do principal. Esqueceram de convidar o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Esqueceram de convidar Jesus, irmãos, para entrar naquele navio. Eles esqueceram de convidar Jesus para fazer parte daquela viagem. Pelo contrário, eles fizeram afronta contra o nosso Deus, dizendo que nem Deus afundaria aquele navio. Não precisou Deus, bastou uma pedra de gelo. Queridos, um texto que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 8, verso 23 ao 27, diz que Jesus entrou no barco e foi junto com os discípulos atravessar o lago da Galileia, indo em direção à cidade de Gadara, porque lá em Gadara tinha 2 endemoniados, que Jesus tinha marcado encontro com eles, e Jesus tinha que ir para a cidade de Gadara para libertar aqueles homens, transformar aqueles homens em um missionário, para começar a pregar a palavra de Deus. O lago da Galileia não é, tem texto que diz que é o mar, mas na realidade é um lago, porque é um lago de água doce, medindo aproximadamente 21 metros de extensão, 21 por 14 de comprimento. É um lago imenso, enorme, onde, queridos, ali é cercado pelas montanhas de Golã. E os ventos batem nas montanhas, e as montanhas ali, os ventos quando vêm, ele vem com muita força sobre aquele lago, e de repente do nada acontecem as tempestades. E aconteceu aqui nesse texto. Jesus estava dentro do barco com os discípulos, foi atravessar o outro lado do lago, e de repente uma grande tempestade, a ponto, queridos, de a água, as ondas, varria o barco, passava por dentro do barco, e Jesus estava o quê? Dormindo. E os discípulos correram, começaram a clamar, começaram a invocar, a suplicar a presença do Senhor. E o Senhor ali se levantando, olha para aqueles discípulos e diz para eles: por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? E ali repreendeu o vento, repreendeu o mar, houve grande bonança, e eles ficaram maravilhados, e diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e o mar lhes obedece? Queridos, diante do texto que nós lemos, e que nós acabamos de ler, existe algumas lições preciosas que nós poderemos extrair desse texto para aplicá-las nas nossas vidas, a respeito das tempestades. E o tema que nós gostaríamos de tratar nessa tarde é: Jesus, ele acalma a tempestade. Jesus não acalma só uma tempestade, mas Jesus acalma a tempestade. Ele acalma todas as tempestades que se levantarem contra a minha e contra a tua vida. A primeira lição que nós aprendemos no texto, queridos, que as tempestades, elas acontecem. Acontecem. No texto aqui que nós lemos, a tempestade foi uma tempestade literal, uma tempestade de ventos com chuva, literal, sobre o barco. E, queridos, a tempestade, quando ela aconteceu ali, de repente, e mexeu com a estrutura, mexeu com a vida daqueles discípulos. Lembramos que os discípulos eram peritos no mar, eram peritos ali naquele lago. Ele tinha conhecimento, eles sabiam de tudo ali a respeito daquele lago, eles tinham experiência, mas do nada, de repente, acontece uma tempestade, e eles tentam controlar a tempestade, e eles não conseguem, porque as tempestades, quando vêm, elas nos pegam desprevenidos. E muitas vezes, irmãos, diante das tempestades da vida, numa maneira figurada, de uma maneira simbólica, quando elas chegam na minha vida e na sua vida, nós muitas vezes não sabemos o que fazer, muitas vezes nós perdemos o controle, muitas vezes nós entramos numa situação difícil, diante das tempestades que se levantam contra nós, porque elas acontecem, irmãos, as tempestades acontecem. De repente, o marido está uma bênção no trabalho, de repente perde o emprego. Aí começa a vir aquelas lutas, aquelas tempestades da vida. As tempestades simbólicas podem significar a perca de um emprego,
uma enfermidade na vida do pai, na vida da mãe, uma enfermidade na nossa vida, uma enfermidade na vida dos nossos filhos, um momento difícil na qual eu e você passamos e atravessamos. Então as tempestades, elas acontecem, e quando elas acontecem, o interessante é que não bate na porta não, elas não nos avisam não. Já pensou, irmãos? De repente a tempestade chegasse na minha casa: pastor, olhe, amanhã ou daqui a pouco, tal hora, viu? Eu vou passar aí uma tempestade forte na sua casa aí, então se prepare. Aí seria muito bom. Aí com certeza nós iríamos se organizar, se equipar e se preparar para vencer aquela tempestade. Mas quando ela vem, irmãos, elas vêm para derrubar, para acabar com tudo. Às vezes a tempestade, irmãos, quando se levanta, é o marido já chegando para a esposa: não dá mais para conviver, eu vou sair de casa agora, e já está com outro compromisso do outro lado, tudo combinado, e não tem nem como fazer nada. Às vezes quando nós vamos no médico e fazemos uma check-up geral, e os médicos, quando olham o exame, aí chega e diretamente diz: você está com câncer, e se você não cuidar, é 15 dias para sobreviver, você vai morrer. Eu me lembro de uma irmã da nossa igreja que aconteceu isso, e eu tive a oportunidade de ir com ela no médico. Fui levar ela para o médico. Que médico? O médico olhou para a irmã e disse: do jeito que a senhora está, 15 dias de vida. E para a glória de Deus, já faz mais de anos, a irmã já está com mais de 80 anos aí, está cheia de saúde, para a glória do nome do Senhor Jesus. E a irmã, uma bênção, gostava era de só estar na UPA, mas diante dessa pandemia, nunca mais ela quis ir para a UPA. Por quê, irmãos? Porque as tempestades não brincam não, irmãos. Agora, quando as tempestades vierem sobre a minha vida e sobre a sua vida, nós precisamos assumir a nossa posição, assumir a nossa postura de cristão, de homem de Deus, de mulher de Deus. O interessante, irmãos, que diante da tempestade do texto que nós lemos, os discípulos tentaram controlar, correram para um lado, correram para o outro, tentaram controlar e não conseguiram. Eles só conseguiram, ou melhor, não conseguiram nada. Quem conseguiu controlar a tempestade e dar um basta na tempestade foi quem? Foi Jesus. Quando a tempestade vier sobre a sua vida, a sua casa, seu lar, a sua família, clama por Jesus, grita por Jesus, chama por Jesus. Jesus, ele tem o poder para acalmar toda e qualquer tempestade que se levantar contra a nossa vida. As tempestades, elas acontecem, quer nós queiramos ou não, e é de repente. A segunda lição, queridos, que nós vemos aqui no texto, e nós extraímos do texto para a nossa vida: as tempestades, elas são imprevisíveis. Não é assim a nossa vida dia a dia? Não é assim a nossa luta dia após dia? Imprevisível. Está indo tudo muito bem e de repente, meu Deus do céu, o mundo estava indo de vento em popa. Era emprego, era saúde, era dinheiro, era tudo indo na bênção. De repente, a pandemia. Quem esperava? Daqui a pouco faz 2 anos que a gente está nessa tempestade da pandemia, irmãos. Nessa luta para sobreviver. E para completar, 500 mil de pessoas foram ceifadas pela Covid-19. E nós, como servos do Senhor, como igreja do Senhor, precisamos estar orando para que Deus dê livramento aos seus e para que Deus fortaleça a vida e a família que perderam pessoas queridas. Mas lembre-se, as tempestades são imprevisíveis. É de repente, não esperamos e elas acontecem. Não estamos aí, queridos, preparados, não estamos ausentes e nem livres. Elas acontecem de uma maneira imprevisível, quando menos esperamos, quando pensamos que está tudo muito bem, quando pensamos que a saúde está boa, quando pensamos que a família está boa, quando nós pensamos que a nossa vida está boa, quando nós pensamos que a nossa igreja está na bênção, quando nós pensamos que está tudo bem,
de repente, de uma maneira muito imprevisível, e de repente, aí acontecem as lutas, acontecem os ventos contrários e acontecem as tempestades. O que nós devemos fazer em meio às tempestades? Confia em Deus, clama por Jesus, clama pelo Senhor. Pastor, talvez não possa te ajudar, direção da igreja talvez não possa te ajudar, mas Jesus, Ele pode te ajudar. Jesus, Ele pode te socorrer. Jesus, Ele pode ir ao teu encontro. Jesus, Ele pode mudar a história. Jesus, Ele vai lá no coração do marido e muda, e converte, e transforma, e restaura, e coloca nele um coração novo, renovado e regenerado para a glória do nome do Senhor. Diante das tempestades, irmãos, nós precisamos clamar por Jesus pela vida do pai, pela vida da mãe, pela vida do filho, pela vida da família, pela vida da igreja, que nós possamos fazer como os discípulos, em meio à tempestade, clame por Jesus, chama por Ele, grita por Ele, que Ele é poderoso. Queridos, o interessante, que em meio a essa tão grande tempestade, Jesus estava o quê? Dormindo. Como é que pode? Jesus dormindo? Ele é Deus, Ele é todo poderoso. Enquanto os discípulos corriam para um lado, para o outro, tentando ali resolver aquela situação, aquele problema, Jesus está o quê? Dormindo, descansando. Isso aqui é um Deus maravilhoso, Celiane. Um Deus na qual nós amamos, tremendo, maravilhoso. Em meio à tempestade, Ele está descansando na tempestade. Já pensou? Eu e você descansarmos na tempestade, caindo tudo, mesmo que o mundo desmorone ao nosso redor, aí nós estamos confiantes, porque o nosso Deus, Ele não perdeu o controle. A tempestade está nas mãos dEle, Ele caminha no meio da tempestade, Ele descansa na tempestade, Ele está acima da tempestade, Ele tem o controle da tempestade, Ele é o piloto deste barco, e Ele é poderoso, irmãos, para que eu e você possamos chegar lá do outro lado, e lá do outro lado nós vamos cantar o hino da vitória, e todos irão saber que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Como é que você tem agido em meio às tempestades? Às vezes, queridos, a luta quando é muito grande, às vezes na família, às vezes a gente perde o controle, né? Muitas vezes a gente abre a boca, e muitas vezes a gente fala o que não deve, muitas vezes a gente age de maneira que não deve. Aí às vezes a gente quer partir para briga, quer partir para baixaria, quer partir para o disse-me-disse. Não, irmãos, parta para a presença de Jesus, clame por Jesus, não parta para a briga não. Seja uma Abigail, uma apaziguadora, né? Seja um homem de Deus que promove a paz, promovedor da paz. Isso é que é importante. Diante da tempestade, aí tem pessoas que se desesperam, começam a brigar, começam a criar mais um tumulto, aí fica complicado para se resolver a tempestade. Vocês lembram daquela grande tempestade que Paulo enfrentou ali? Lá em Atos capítulo 27 e 28, que tempestade, irmãos, grande tempestade. E o interessante, queridos, que estava Paulo no navio, e se eu não me engano, 200 e poucas pessoas no navio, presos. E o comandante ali no navio, e uma tempestade forte, mais forte. E o interessante, querido, que já fazia dias que não via a luz do sol, não via dia, era só chuva, era só trevas, e aquela escuridão, e todo mundo com medo ali, e o piloto não estava nem aí. Aí Paulo foi orar, aí o Senhor apareceu a Paulo, disse: Paulo, essa tempestade vai ser difícil, vai perder tudo, Paulo, mas ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Queridos, é interessante que Paulo vai e chega para o comandante do navio e começa: olha, eu tenho uma palavra, eu gostaria de falar, tal, e aquela coisa toda, e ninguém deram ouvido a Paulo. E Paulo disse: nessa noite o Senhor me apareceu, nós vamos perder tudo, mas ninguém vai morrer. E os comandantes lá dizem: não, deixa Paulo para lá, mas vamos fazer o seguinte, vamos matar todos os presos, para ninguém dizer que nós demos fugas a ele e eles foram embora. Não, mata todo mundo. Mas a tempestade foi tão forte
quebrou o navio, perderam a embarcação, perderam tudo. Quando vieram atracar numa ilha chamada Malta, e ali só escapou Paulo, os prisioneiros, o comandante ali naquela ilha, mas perderam tudo, porque a tempestade, quando vem, se possível, leva a casa, leva o carro, leva o marido, leva o filho, leva a família, porque as tempestades acontecem e elas são imprevisíveis. Precisamos orar, irmãos. Precisamos chamar por Jesus, irmãos. Em meio à tempestade, que nós possamos fazer como ele discípulo aqui, grite, não dê nem ouvido, é doido, é louca, não, chame por Jesus. É um fanático, é uma fanática, eu não estou nem aí, eu quero é Deus, eu preciso é dele, eu preciso de uma intervenção divina, eu preciso que ele visite a minha casa, o meu lar, a minha família, eu preciso que ele mude a história da minha vida, eu preciso é de Jesus. Jesus, vem aqui, me socorre, me ajuda. Jesus vai chegar na hora certa, no momento certo, e ele vai acalmar a tempestade, e ele vai te dar vitória. Em terceiro e último lugar, irmãos, que nós aprendemos aqui no texto, é que as tempestades, elas são pedagógicas. Pedagógica, é Deus trabalhando. Cada tempestade que acontece é a pedagogia de Deus. Queridos, aqui nesse texto, a tempestade foi tão grande, tão intensa, aconteceu de uma maneira imprevisível, de repente, mas dentro da pedagogia de Deus. Os discípulos, irmãos, sabiam que Jesus, ele já tinha expulsado demônio, já tinha curado enfermo, já tinha feito multiplicação, já tinha feito milagre de vinho, milagre de pão. Jesus já tinha operado de uma maneira poderosa, mas ele não sabia que Jesus falava com o vento e o vento obedecia, que Jesus falava com o mar e o mar obedecia. Dentro da pedagogia de Deus, a lição aqui é que o Senhor está mostrando, ele é o Senhor da natureza, ele não só é o Senhor do inferno, ele não só é o Senhor da terra, ele não só é o Senhor das enfermidades, ele é o Senhor da natureza. A natureza está debaixo dos pés dele, a natureza é criação dele, foi ele que criou o mar, foi ele que criou o vento, foi ele que criou todas as coisas, e todas as coisas estão visíveis e patentes debaixo dos seus pés. Queridos, a reação deles, olharam assim, um para o outro, ficaram maravilhados e diziam: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Esse é Jesus de Nazaré, que está aqui nessa tarde, e ele é o meu Deus, e eu creio que também que ele é o seu Deus. Você que está aqui nesta tarde, talvez passando por alguma tempestade ou algum vento contrário, e aconteceu de repente, de uma maneira imprevisível, mas é a pedagogia de Deus querendo te ensinar, trabalhando na minha vida e na tua vida, trabalhando no nosso caráter, na nossa personalidade, para que eu e você possamos chegar à perfeição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então assuma a sua posição, fique na sua posição, na sua postura certa, correta, creia em Deus, confie nele, que ele está trabalhando, irmãos. Deus está trabalhando, nós não sabemos o trabalhar dele, mas o trabalhar dele é para nos abençoar e para nos dar vitória. No final nós vemos aqui que todos ficaram maravilhados, começaram a glorificar o Senhor, e o Senhor chegou na cidade de Gadara, e lá em Gadara operou milagres e maravilhas. Você que está aqui nessa tarde, meu amado irmão, minha amada irmã, eu não sei como é que está a sua vida, a sua casa, o seu lar, a sua família, eu não sei. Talvez você esteja vivendo as maiores tempestades da vida. A tempestade talvez tenha chegado na tua casa, chegado na tua família, e de uma maneira muito imprevisível. Mas não pule do barco, não. Nenhum discípulo, ele saiu do barco. Nenhum discípulo abandonou o barco. Pelo contrário,
ficaram dentro do barco, e dentro do barco eles clamaram por quem? Por Jesus. Clama por Jesus. Essa tempestade vai passar. Ela não veio para ficar, ela já tem o seu dia marcado. Deus já determinou até a hora, o momento da vitória, e que o dia vai ser chegado, irmãos. Então creia, tão somente vai passar no nome de Jesus, mas tem uma finalidade. E nessa finalidade, dentro da pedagogia de Deus, Deus quer que eu e você sejamos mais homens e mulheres de oração, homens e mulheres de fé, homens e mulheres de convicção, que tenhamos compromisso com Ele, que possamos ser fiel a Ele em tudo, e que a cada dia o Senhor cresça na nossa vida, e que nós venhamos diminuir mais e mais, no nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe. No nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, irmãos? Ministério de louvor, junto com a igreja. Vamos louvar o nome do Senhor.